O cenário matinal das grandes cidades está mudando de um jeito que, à primeira vista, parece puramente maravilhoso. Basta observar aquele ônibus elétrico novinho encostando no ponto de embarque. Pois é, não tem aquele rugido do motor a combustão, não tem vibração nas janelas e, bom, o mais importante, não tem fumaça preta saindo pelo escapamento. Exatamente, dá aquela sensação visual e sonora de que finalmente a gente resolveu o problema da poluição urbana. É tipo abraçar a tecnologia sustentável de vez, sabe? Sem dúvida. Olha, a eletromobilidade é a materialização da descarbonização nas nossas ruas. É uma transição energética absolutamente essencial para o clima e para a saúde respiratória de quem vive nos centros urbanos. Sim, no começo parece um cenário onde todo mundo sai ganhando. O problema é que, por trás desse silêncio e dessa eficiência toda, existe uma realidade mecânica e química que simplesmente não pode ser ignorada. Com certeza. E é por isso que precisamos falar sobre o que acontece quando as coisas dão errado. Hoje a nossa investigação mergulha no material que joga uma luz bem fria e necessária sobre essa nova era. Vamos analisar o Guia de Procedimentos de Resgate em Ônibus a Baterias de Lítio do Alberto Maier. Um documento fascinante e, para ser sincero, um pouco assustador. Muito assustador. A nossa missão aqui não é demonizar os ônibus elétricos, claro, mas precisamos expor o novo e complexo paradigma de risco que eles trazem. Essa é a tese central que a gente precisa estabelecer hoje. A tecnologia deu um salto gigantesco, mas a física dos materiais e a química das baterias exigem uma reeducação total em termos de resgate. Pois é, quando acidente comum acontece, as leis da física operam de forma implacável. Os protocolos de segurança que funcionaram por um século para o diesel estão perigosamente obsoletos. Exato. Estamos lidando com variáveis invisíveis agora. Preservar vidas hoje significa entender profundamente como essas forças funcionam no meio de uma rua movimentada. E isso afeta qualquer pessoa que ande de ônibus, dirija perto de um ou que trabalhe com gestão urbana. A rua mudou. O perigo agora é invisível, silencioso e, bom, opera em até 1000 volts. 1000 volts é muita coisa. Deixou de ser apenas um tanque amassado vazando diesel no asfalto. Então vamos desempacotar isso começando pela estrutura do veículo. Porque a transição não foi só tirar o motor velho e colocar uma pilha grande. Houve uma reengenharia brutal, né? Aconteceu uma inversão estrutural completa. Pensa no ônibus a diesel clássico. O motor, o tanque, toda a massa pesada fica embaixo, presa ao chassi. E a parte elétrica opera em 12 ou 24 volts. O que é super inofensivo, mas no elétrico a dinâmica inverte, certo? Sim, inverte totalmente. Para criar aquele salão com piso baixo, que melhora a acessibilidade, a indústria transferiu as baterias de lítio para o teto. Nossa, e não é uma carga leve, né? São toneladas de peso morto na parte mais alta da carroceria. É uma imagem perturbadora se a gente pensar na física do movimento. Muito. A consequência direta é o comprometimento da estabilidade. O momento de inércia muda. Um ônibus elétrico numa curva acentuada ou sofrendo um impacto lateral tem uma probabilidade bem maior de tombar. É como pegar um prédio, instalar uma caixa d'água gigantesca de chumbo no telhado e eletrificar todas as paredes. Ao colocar toneladas lá em cima, o centro de gravidade sofre uma elevação drástica. E o guia aponta um cenário catastrófico. O capotamento total, quando o veículo gira 180 graus e fica com as rodas para o ar. Ah, o teto não aguenta, né? Não aguenta. As colunas laterais não foram feitas para suportar o peso da própria carroceria, mais as toneladas extras das baterias esmagando tudo de cima para baixo. O teto colapsa. E o mais trágico é que os alçapões de emergência, que são as rotas de fuga, ficam exatamente no teto. Exatamente. Eles acabam prensados entre o asfalto e as baterias, selando os passageiros lá dentro. Além desse esmagamento físico, a gente tem a alta tensão, que é a espinha dorsal da coisa toda. O documento alerta para aqueles temidos cabos laranjas. A padronização visual internacional. Qualquer cabo laranja indica alta tensão contínua. Nesses ônibus, a energia flui de 400 a 1000 volts. E aqui tem um detalhe da biologia humana bem tenso. Nós estamos acostumados com a corrente alternada de casa. Se você toma um choque na tomada, o músculo tem espasmo e você é empurrado para longe. Sim, a corrente alternada repele,
Mas a eletricidade das baterias é corrente contínua, e esse é o ponto letal. Por quê? O que ela faz com o corpo? Ela causa o que a medicina chama de contração tetânica. O músculo trava completamente na tensão máxima. Meu Deus, então a pessoa não consegue soltar. Não consegue. Se um passageiro ou socorrista tocar num cabo laranja exposto, a mão se fecha ao redor da fonte de energia. A vítima literalmente gruda no veículo. E essa corrente queima os órgãos internos em segundos. Uau! Eu fico chocada com isso. Então temos uma estrutura que esmaga o teto, bloqueia as saídas e expõe armadilhas de contração muscular. Mas e se o dano chegar nas próprias baterias lá em cima? É aí que a física cede espaço para a química. Quando essas células de lítio sofrem um impacto mecânico e são esmagadas, elas iniciam a fuga térmica, o famoso thermal runaway. Eu sempre ouvi esse termo, mas como isso funciona mecanicamente dentro da bateria? É uma reação em cadeia autoalimentada. Dentro de cada célula, existem camadas finas separando os polos. Quando o ônibus bate, essas camadas rompem e criam microcurtcircuitos internos. O que deve gerar um calor absurdo. Um calor instantâneo e massivo. Esse calor começa a decompor os óxidos metálicos do cátodo da bateria. E ao se decompor, libera moléculas de oxigênio que estavam presas lá. Peraí. Então a bateria fabrica o próprio oxigênio no meio do fogo? É por isso que os extintores comuns são inúteis? Exato. O extintor de pó químico, ou CO2, bloqueia o oxigênio externo. Mas a bateria em fuga térmica respira por conta própria. Ela queima de dentro para fora. Nossa, é um efeito dominó incontrolável. O calor gera oxigênio, que alimenta o fogo, que derrete as células vizinhas. Perfeito. E o guia faz uma distinção importante sobre as químicas da bateria. Lemos muito sobre LFP e NMC. A química dita a velocidade da tragédia. Eu li no documento sobre isso. A NMC, que tem níquel, manganês e cobalto, é bem explosiva, né? Muito. Quando entra em fuga térmica, reage de forma imediata. Elas ejetam jatos literais de fogo direcional, como se fossem maçaricos gigantes cortando o veículo. E a LFP, que é de fosfato de ferro de lítio. Ela compõe a maioria da frota brasileira, certo? Isso. Teoricamente, ela é mais estável, mas na prática de um acidente, apresenta um perigo muito mais traiçoeiro. Traiçoeiro porque ela demora mais para pegar fogo, criando uma falsa sensação de segurança. Mas ela começa a liberar gases super inflamáveis e tóxicos. Exato. O ônibus vira uma panela de pressão acumulando gás. E é aí que surge a fumaça branca ou acinzentada que o guia menciona. E essa fumaça não é plástico queimando, né? É uma nuvem química de fluoreto de hidrogênio, o gás HF. E isso aqui me deixou perplexa. Respirar isso é sofrer um ataque químico direto. Sim, o HF é um ácido severo e tem uma característica aterrorizante. Ele penetra a pele burlando os receptores de dor. Isso parece ficção científica. Ele cai na corrente sanguínea e dissolve o cálcio dos ossos de dentro para fora, podendo causar paradas cardíacas. É um agente de destruição sistêmica total. E isso leva ao alerta mais dramático do guia, voltado para os bombeiros. Mas espera aí, os bombeiros têm aquelas roupas grossas de combate a incêndio. Como assim um gás pode simplesmente ignorar o equipamento de quem vai nos salvar? Porque os EPIs tradicionais são barreiras térmicas, não um traje de contenção química. O primeiro problema é a água. A roupa molha na operação. E a água conduz eletricidade. Tem umidade constante durante um resgate. Ai, no suor. No suor do próprio corpo do bombeiro por baixo da roupa pesada. Pois é. O gás entra por frestinhas no traje, tipo no pescoço ou nas luvas, encontra o suor e vira ácido. Causa queimaduras de terceiro grau ocultas. O traje vira uma câmara de gás pessoal. Isso obriga a usar um equipamento respiratório de circuito fechado o tempo todo, certo? Sim. E montar um corredor de descontaminação com 5 estações depois. Lavagem bruta, escovação, disparamentação sem encostar na roupa externa. Até aplicar gel de cálcio na pele se houver suspeita de contato. É uma operação de guerra só para não levar a toxina para a viatura. É a única forma. E, curiosamente, a água, que é um problema para a roupa, é a única coisa que pode tentar parar a fuga térmica.
resfriando as baterias com dezenas de milhares de litros. O que nos leva para a relação super problemática entre esses ônibus e a água nas nossas cidades, as enchentes. Um cenário urbano super comum no Brasil, infelizmente. Os fabricantes dizem que os ônibus têm certificação IP67. Teoricamente, podem cruzar a água até o meio da roda, né? Na teoria, no laboratório. Mas na rua, a vibração diária, os buracos, as torções de chassi, tudo isso causa microfissuras nas vedações. E ainda tem o choque térmico. Se a bateria estiver quente e o ônibus entrar na água gelada da enchente, o selo pode quebrar. Exato. A água suja entra nos contatos de alta tensão. O que significa que toda aquela água da enchente ao redor do ônibus enguiçado fica energizada. Mas o guia fala sobre o princípio da gaiola de Faraday, né? Sim, a estrutura metálica do ônibus conduz a eletricidade só por fora. Quem está dentro, sem encostar em nada externo, está imune ao choque. A gaiola de Faraday protege o interior, beleza. Mas imagina, se eu estou num ônibus na enchente e começa a subir água ou a cheirar aquela fumaça química doce, meu instinto é pular na água e correr para a calçada. O que acontece se eu fizer isso? Você morre. É um erro fatal. Ao segurar no corrimão e colocar o pé na poça energizada, você destrói a gaiola de Faraday. O corpo humano vira a ponte perfeita entre o veículo a 1000 volts e o chão. Exato. A corrente flui direto pelo seu sistema nervoso. E mesmo que, por um milagre, a pessoa pule sem encostar no ônibus e cair de pé na água, ela ainda sofre com a tensão de passo. Tensão de passo. Isso parece mágica, até você entender a física. A corrente cria anéis de voltagem na água que vão enfraquecendo. Isso. A 1 metro do ônibus, a água pode estar a 500 volts. A 2 metros, a 400 volts. E essa diferença é que mata. Se eu der um passo largo, um pé está em 500 volts e o outro em 400. Essa diferença de potencial transforma o corpo num circuito. A corrente sobe por uma perna, atravessa os órgãos internos e desce pela outra. É fulminante. Para escapar disso, o guia ensina o salto do canguru. O nome é engraçado, mas é a única salvação. A técnica é simples. Pular do ônibus com os 2 pés juntos e se afastar dando pulinhos curtos, mantendo os pés colados o tempo todo. Porque se os 2 pés estão na mesma zona de voltagem, não tem diferença de potencial e a eletricidade não entra no corpo. Ufa! É tenso. E, bom, digamos que todo mundo escapou com o salto do canguru, os bombeiros apagaram o fogo, fim do problema. O guincho pode levar a carcaça. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O melhor, aterrorizante. O perigo não acaba quando as chamas somem. É o tal do incêndio zumbi. É a quebra de paradigma mais cruel. O dano químico invisível nas células que não queimaram. É o clássico monstro de filme de terror. Você acha que derrotou a fera, a música calma, você vira as costas e ela levanta de novo no escuro do pátio do guincho. A analogia é perfeita. A energia fica encalhada. As células que absorveram o estresse térmico monumental ficam desestabilizadas. E causam microcurtos lentos. Isso. Horas ou dias depois do acidente, o calor volta ao ponto crítico e a fuga térmica reinicia do nada, sem faísca, espontaneamente. Por isso o protocolo de quarentena. O veículo acidentado nunca pode ser colocado dentro de garagens ou galpões fechados. Precisa de um isolamento de 15 metros ao ar livre. E monitoramento com câmera térmica por 48 horas seguidas. Antes de liberar para a perícia, tem que ficar 12 horas sem resfriamento artificial e sem aquecer. Nas garagens o risco é enorme, né? Durante as recargas noturnas, se um entrar em ignição lá, o estrago é absurdo. O risco é de flashover, uma ignição explosiva. O protocolo foca em criar barreiras de água não para salvar o ônibus que está pegando fogo, mas para resfriar a frota vizinha. A irradiação térmica pode derreter dezenas de veículos em minutos. Diante de tudo isso, a discussão precisa sair da rua e ir para os gabinetes. Estamos num abismo regulatório. Nós estamos colocando naves espaciais nas ruas operando sobre as leis de trânsito de carroças. É uma excelente definição. Existe um atraso normativo severo. A nossa NBR 15570 foca na acústica, ergonomia, nos motores a diesel, mas é cega para alta tensão. O Brasil ainda não adotou o padrão ouro internacional, que é a ISO 17840. E as consequências são reais. Por exemplo, a tesoura hidráulica dos bombeiros.
Pois é, se o bombeiro não souber onde passam os cabos laranjas e aplicar a ferramenta na coluna errada, o desastre é instantâneo. A tesoura corta um cabo de 1000 volts, gera uma explosão e mata os feridos e a equipe de resgate. A ferramenta desenhada para salvar vidas vira o gatilho da tragédia. Para evitar isso, a norma internacional exige o QR Code no para-brisa. O bombeiro escaneia e vê um mapa exato de onde pode cortar. A ficha de resgate. E falta também o loop de corte físico, né? Sim, o Dual Cut-Off. Um cabo na frente do ônibus que o bombeiro pode simplesmente cortar com um alicate e isso desativa a bateria lá no teto imediatamente. Então, o que tudo isso significa para os prefeitos e gestores que assinam as licitações de transporte? Como os municípios podem se proteger? A lição prática pré-incluir essas normas rigorosas nos editais, exigir certificação IP67 real para inundações, exigir o QR Code e inovar em segurança. Eu li sobre exigir tubulações externas, tipo sprinklers, no próprio ônibus. Exato. Se o veículo pegar fogo, o bombeiro engata a mangueira num bocal ao nível da rua e a água vai direto para o teto, inundando a bateria, sem precisar que alguém suba num teto prestes a colapsar. Isso reduz a responsabilidade civil do gestor público e preserva vidas. Conhecimento, neste caso, é blindagem legal e sobrevivência. Sem dúvida. A inovação só atingir seu objetivo quando a segurança evoluir na mesma velocidade. Nós mergulhamos fundo hoje. A transição para os ônibus elétricos é maravilhosa para o clima, mas não pode ignorar a física básica e a química perigosa. O resgate veicular precisa ser reescrito com urgência. Tratar a tecnologia de amanhã como os padrões de ontem é receita para o desastre. Exige educação contínua. Com certeza. E para quem nos acompanha, eu queria deixar uma pulga atrás da orelha, algo para refletir, que não está no foco direto do guia hoje, mas que é inevitável. O que seria? Nós discutimos os riscos de ônibus elétricos novos em grandes cidades estruturadas com bombeiros especializados, mas o que vai acontecer daqui a 10 ou 15 anos? O envelhecimento da frota. Exato. Quando toda essa frota com baterias de lítio altamente degradadas, que aguentaram uma década de buracos e enchentes, precisar ser revendida... Para cidades menores no interior. Isso, cidades que muitas vezes operam em rodovias rurais, a horas de distância do quartel de bombeiros mais próximo e sem nenhum equipamento de proteção adequado. É um passivo elétrico e químico monumental. Como lidaremos com esse gigantesco passivo zumbi nas ruas? É algo para se pensar muito seriamente. Certamente, na próxima vez que a silhueta daquele ônibus elétrico se aproximar silenciosamente, o seu olhar sobre o teto dele será bem diferente. Um forte abraço e até a próxima análise profunda.